Olha esse aqui, ó. Ó. Sejam C1 e C2 cilindros infinitos, quer dizer que não tem fim, tá? Cilindros infinitos de raio R, com eixos perpendiculares, com eixos perpendiculares, isso. E S, o sólido dado por S é a intersecção do cilindro C1 com o cilindro C2. Os dois cilindros têm o mesmo raio, têm eixos perpendiculares, e eu monto um sólido via a intersecção dos dois. Encontre o volume de S. Encontre o volume de S. O volume de S. Tá? Então, solução. Vamos apagar tudo aqui. Eu só preciso para resolver. Eu só preciso para resolver esse problema encontrar a área de cada seção transversal relativa a um eixo fixo. Professor, Diga. é interseção ou união? Ah, interseção. Eu falei intersecção, botei união. É intersecção. A união não tem. A união é infinito, né? É intersecção. Eu falei intersecção, coloquei união. Vamos lá. Os eixos perpendiculares, ortogonais. Os eixos seriam perpendiculares. Eles são ortogonais. Ortogonais. Perpendiculares. Pronto. Porque perpendicular, olha, o conceito de perpendicular envolve ter intersecção, tá? E o conceito de ser ortogonal não envolve ter intersecção. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Essa reta aqui, suponha que você pega essa reta aqui, e pega aquela reta ali. Elas são perpendiculares? Não, elas não se intersectam. Ser perpendicular é se intersectar e formar um ângulo de 90 graus. Mas essa reta aqui e aquela reta são ortogonais. Porque aquela reta é paralela a uma reta perpendicular a uma... Aquela reta é paralela a uma reta perpendicular a essa daqui. Tá certo? Que é qual? Essa reta aqui é paralela àquela reta, ó, que é perpendicular, então as duas são perpendiculares.
tá? Perpendicular, isso quando eu falo, é um conceito, tanto é que você está na álgebra linear, você tem vetores, os vetores são ortogonais, né? Quando é que dois vetores são, aí o conceito lá, quando é que dois vetores são perpendiculares? Quando eles são não nulos, o produto interno entre eles é zero, eles são perpendiculares. E quando é que eles são ortogonais? Quando o produto interno é zero. Então, o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor, mas não é perpendicular a nenhum vetor. E perpendicular existe formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, saiba disso. Então, solução. Eu vou posicionar os dois cilindros de forma que o eixo de um seja o eixo Y e o eixo do outro seja o eixo Z. Z. Eu vou colocar assim, ó. Tá aqui, isso aqui, o eixo Y será o eixo, isso aqui, o eixo é o eixo do cilindro, ó, é um cilindro, dois cilindros infinitos. Deixa eu botar aqui para ficar bem claro, porque cilindro, dois cilindros circulares, tá certo? Seja o C1, C2 cilindros circulares e retos de raio R. Para ficar bem claro. Para bem claro não, para fechar, porque senão não fecha. C1 e C2 cilindros circulares e retos de raio R. Dois cilindros circulares e retos de raio R. Tá? Dois cilindros circulares e retos de raio R. E S com eixos perpendiculares, circulares e retos de raio R, com eixos o quê? Perpendiculares e S o sólido dado por, tá? C1 e C2 são cilindros circulares e retos de raio R, com eixos perpendiculares, e S o sólido dado por T. Tá bom? Raio R. Então, aí a intersecção aqui é porque eles são infinitos, tá? Bom, então você tem um cilindro, ó, um cilindro cujo eixo, tá? São cilindros infinitos. Então você tem um cilindro aqui, ó. Não acaba aqui, tá? Então você tem o seu eixo. O eixo é o segmento que passa, é a reta que passa pelo meio deles. Tá? Passa pelo meio dos dois. Então esse é o eixo. Então esse aqui vai ser o eixo de quem? De C1. E esse aqui vai ser o quê? O eixo de C2. E esse é o eixo Z. E aqui vai estar o eixo X. Você, para usar essa fórmula, você não precisa visualizar o sólido. Você precisa visualizar cada seção transversal relativa a um eixo fixo. E aí vamos ver quem é cada seção transversal relativa a um certo eixo. Eu começo o seguinte. Bem, essa é a interseção dos dois cilindros.
os seus eixos se cruzam, né? Está aqui os seus eixos de forma perpendicular, tá? Eles são perpendiculares. E essa é a intersecção dos dois. Vamos ver o seguinte, me responda uma coisa. Quem é a intersecção do cilindro C1 com o plano XZ? É um disco. É um disco. Quem é a intersecção do cilindro C2 com o plano XY? Um disco. É um disco de raio R. Tudo é disco de raio R. Então vamos visualizar a primeira intersecção aqui. R. Tá? Ó. Aqui menos R. A intersecção de C2, do cilindro C2 com o plano XY, é um disco de raio R, que eu vou desenhar só um bordo dele, o bordo do lado de cá. Tá? Isso é o disco intersecção de C1 com C2. Eu estou desenhando só o contorno, porque disco na realidade é o interior, é o contorno com o seu interior. Agora, quem é a intersecção de novo, quem é a intersecção de C1 com o plano XZ? Também é um disco de raio R. É esse disco aqui, ó. Tá mal. Vem pra cá, você tem o raio R, vem pra cá. Concorda comigo? Isso aqui, eu estou desenhando só a parte de cima. Na verdade, estou desenhando só o contorno, tá? Quero exagerar um pouco, melhorar um pouquinho aqui. Eu acho que está para melhorar. Tá aqui, pronto. Melhorou. Esses discos, eles são perpendiculares. Tá bom? Eu estou desenhando só aqui. Agora vamos concentrar nesse diedro aqui. Nesse diedro aqui, que é o diedro entre o plano XY e o plano XZ. Só essa parte aqui, tá? Esse diedro aqui. Então, observe uma coisa. Pega um ponto X aqui. Pega um Xzinho aqui. Será que eu consigo vislumbrar quem é a seção transversal relativa a X? Veja que eu vou achar a seção transversal relativa a esse eixo. Né? Me responda o seguinte. Esse ponto aqui está na intersecção dos dois cilindros? Ele pertence ao cilindro C1? Pertence ao cilindro C2? Agora faça o seguinte, vem andando para cá, paralelamente ao eixo Y. Eu ainda estou na intersecção? Eu estou em C1 e estou em C2, não estou? Eu ainda estou na intersecção? Ainda estou? Ainda estou? Cheguei, parei bem aqui. Eu ainda estou na intersecção? Estou. Só que eu estou na casca de C2. Eu estou na lateral de C2. Se eu andar mais um pouquinho, o que é que acontece? Eu permaneço em C1, mas eu caio fora de C2. Então, esse segmento aqui todinho, ele está na intersecção dos dois cilindros, ele pertence a essa. Vou subir. Eu ainda estou na intersecção? Estou, porque eu estou nos dois cilindros. Eu ainda estou na intersecção? Estou, que eu estou nos dois cilindros. Eu ainda estou na intersecção? Estou, ainda estou na intersecção. Até aqui eu ainda estou na intersecção. Só que quando eu chego aqui, eu estou na casca de C1. Aqui eu estou na casca de C2. Aqui eu estou na casca de C1. Se eu andar mais um pouquinho, eu saio da intersecção. Porque eu permaneço no C2, mas eu saio de C1. Agora, faça o seguinte. Daqui vem andando para cá, paralela a Y. Eu estou na casca de C2, não estou? E ainda estou dentro de C1, não estou? Não estou?
Aí eu venho andando, venho andando. Eu ainda estou na intersecção, eu estou na casca de C2 e dentro de C1. Mas eu só posso andar até correspondente a isso aqui, ó. Eu tenho que andar a mesma distância que eu dei. Porque quando eu chego aqui, se eu percorro daqui para cá essa mesma distância, eu caio na casca de C2. É só você olhar de cima, de modo que se eu andar mais um pouquinho, eu saio de C2. Tá certo? Permaneça em C1. Agora veja bem. Tá? Permaneça em C1. Porque eu permaneço na casca de C1. Porque eu estou só andando, eu estou na casca de C1. Aí se eu passar um pouquinho, eu permaneço na casca de C1, mas saio do C2. Agora você sobe aqui. Eu estou na casca de quem? De C1. E ainda estou em C2. Tá certo? Desculpe, eu estou na casca de C2. E ainda estou dentro de C1. Quando é que eu vou sair? Quando eu chegar bem aqui, na estação dos dois. Aqui eu estou na casca dos dois, sendo essa distância igual a essa e essa distância igual a essa e as 4 distâncias iguais. De forma que isso aqui é parte da seção transversal de S, que é a intersecção dos dois, em X. Mas ela é só parte da seção transversal. Porque isso que eu fiz é replicado nos outros 4 diedros. De modo que a seção transversal desse sólido, que sólido? O sólido S, sendo ele a intersecção de C1 com C2, é 1 quadrado. Porque isso aqui é 1/4 da seção transversal. Ou seja, cada seção transversal, quando você pega isso aqui, cada seção transversal, vou apagar isso aqui, eu nem preciso desenhar os sólidos, mas você tem que visualizar. Está aqui o C1, está aqui o C2. Eu vou focar no que eu preciso somente, tá? Então veja, isso quer dizer o seguinte, ó. Está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y, que é o eixo do C1, está aqui o eixo Z, que é o eixo do C2, por construção, e está aqui o R, e está aqui o menos R, do outro lado. Cada seção transversal desse sólido é o quê? É 1 quadrado. Seção transversal aqui, relativa a x, é 1 quadrado, ou seja, πx, intersecção com S, isso aqui é 1 quadrado. É 1 quadrado de que lado? Bem, o lado é o dobro desse segmento. Isso aqui é a metade do lado da seção transversal. Tá? Então, cada seção transversal, dado x, ó, observe o seguinte, ó, dado x no intervalo menos r, a seção transversal, pode ser escrito aqui, a seção transversal, πx, intersecção com S. πx você sabe o que é, né? Desse desenho, a seção transversal, πx, intersecção com S. De S em x, a seção transversal em x, é 1 quadrado, né? É 1 quadrado com lado Lx igual a quê? Lx é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui não é o Lx, esse pedaço aqui é o Lx sobre 2. Mas você sabe quanto é esse Lx sobre 2, não sabe? Olhando de cima, vendo o disco, é raiz quadrada de